Olá, eu me chamo Rafael, sou estudante de filosofia na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, situado na cidade de Ilhéus. Bom, o meu objetivo com esse vídeo é discutir o tema da filosofia da ciência dentro do contexto do ensino médio. Como o tempo aqui não disponibilizamos de bastante tempo, eu procurei a seguinte estratégia. Eu vou comentar algumas questões do Enem, certo? Ou questões de outros vestibulares, mas que sejam necessariamente relacionados ao tema da filosofia da ciência, ok? Eu vou dividir o tema da filosofia da ciência em partes, em teorias do conhecimento, trazer à tona para a nossa discussão René Descartes, os empiristas, enfim, não vou antecipar ainda o conteúdo propriamente dito. Mas, a título de introdução, a proposta é essa, discutirmos a temática, o painel temático da filosofia da ciência, a relação entre filosofia e ciência, pensando numa subdivisão especificamente da teoria do conhecimento, ok? Bom, comumente nós podemos classificar a filosofia, a história da filosofia, em três partes. É uma classificação hegeliana essa. Em três partes: filosofia antiga, filosofia medieval e filosofia moderna, certo? A filosofia moderna é o que nos interessa aqui em específico, ok? E o grande pai da modernidade, o grande pai da modernidade filosófica, né, não no sentido cronológico. Aqui o que menos importa é a datação, as datas. As datas são importantes em função dos seus eventos históricos, mas o que é fundamental aqui é o conceito de modernidade. E o pai desse conceito de modernidade é René Descartes, filósofo francês. Antes de entrar propriamente aqui nas questões do Enem, uma breve introdução acerca desse período da filosofia, a modernidade. Algumas questões históricas que impactaram diretamente no advento da modernidade. Em primeiro lugar, o humanismo, ok? O humanismo, ele coincide exatamente com o fim do teocentrismo, ou seja, o homem agora é tomado como o centro de tudo, inclusive nas questões relacionadas a investigações científicas, tá? Então, aquela interpretação da nossa civilização na qual Deus era, digamos assim, predominante na interpretação, por exemplo, medieval, essa interpretação ela é deixada de lado e então o homem, o humanismo vem à tona, certo? O homem passa a ser a medida de todas as coisas, para citar aí um sofista, ok? Outro evento histórico muito importante que contribui para o advento da modernidade é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante que traz à tona essa questão do espírito crítico, o questionamento direcionado aos dogmas até então enrijecidos, certo? A Reforma Protestante é um viés do cristianismo e que tem esse espírito crítico. Não é uma recepção passiva dos dogmas da Bíblia Sagrada, né? Que é o livro sagrado para o cristianismo. E por último, outra questão bastante relevante no que diz respeito ao evento histórico é a Revolução Científica. O modelo heliocêntrico, então, ou seja, o modelo que entende que o Sol está no centro do universo, ele fica de um lado e é ofuscado, então, pela Revolução Copernicana, encabeçado por Copérnico, pela Revolução Científica, que, em suma, é a matemática como explicação do cosmo. O cosmo aqui entendido como universo, tá? Então, o que é o universo? É um livro aberto de matemática e que você, através dessas codificações matemáticas, vai conseguir entender, ok? Então, a modernidade, ela é, digamos assim, marcada por essas questões históricas. Agora vamos ler uma questão
de vestibular, no ensino médio, comentar essa questão baseado, então, nessa discussão que estamos tendo. Bom, a questão traz um excerto, uma citação do Descartes, do livro do Descartes, mas eu não vou aqui ler, porque é muito extenso, mas estou deixando aqui na tela e você pode pausar e ler com mais calma, tá? Então, a pergunta ela é o seguinte, em sua busca pelo saber verdadeiro, René Descartes considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... E aí vem as opções. Opção A, investigação de natureza empírica. Não, Descartes não acha que o saber verdadeiro vem através da investigação da nossa natureza empírica. O empirismo, ele diz respeito ao conhecimento ligado através das sensações. Você conhece a partir das suas experiências mais sensíveis, mais empíricas, tá? Então, não é a letra A. A escola empírica diz respeito a John Locke, David Hume, em alguma medida, ok? Opção B, retomada da tradição intelectual, também não é a letra B, justamente porque a ideia do René Descartes é quebrar com a tradição filosófica. Quebrar no sentido de que, até então, o bastão que estava sendo passado de mão em mão, quando chega no René Descartes, ele fala, eu me nego, tá? Eu me nego a passar desta forma. Da filosofia grega, a filosofia antiga, até os medievais, René Descartes ele não dá continuidade nessa tradição na medida que ele quer romper com essa forma de pensamento filosófico. Tá? Então, pelo contrário, a tradição filosófica, Descartes, ele, em primeiro momento, tem uma desconfiança. O bastão é dado por ele, né? É dado para ele e ele se nega. Não, eu quero partir agora de uma nova, do zero. Quero partir do zero, construir um edifício do zero. Tá? Então não é a letra B. Letra C, imposição de valores ortodoxos. Bom, isso vai muito ao encontro do que eu falei anteriormente. É justamente esses valores ortodoxos, esse pensamento enrijecido, essa tradição enrijecida, sedimentada ao longo dos séculos. É justamente isso que René Descartes quer criticar, é justamente isso que ele tem desconfiança, tá? Ele quer inaugurar, digamos, uma tradição, ele quer inaugurar uma nova forma de pensamento cuja base seja inabalável. Para ele, a tradição até aqui não se baseou em um baluarte, em um fundamento inabalável, tá ok? E a opção D, autonomia do sujeito pensante. Então, a pergunta é, em sua busca pelo saber verdadeiro, Descartes considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... E aí a opção certa, letra D, autonomia do sujeito pensante. O sujeito, o eu, o ego, o individual é então colocado como hegemônico para René Descartes. O eu pensante, o ego, é colocado como o ponto de partida. O ponto de partida seguro para René Descartes, tá? A grande preocupação do Descartes é começar uma investigação que parta de pressupostos seguros e certos. E o eu, a autonomia do sujeito pensante, do ego, sim, é uma fonte para René Descartes, uma fonte segura e certa, tá? Isso tem muito a ver com o que nós discutimos sobre a modernidade, da reforma protestante, de você se centrar mais no eu, no homem individual, a sua comunicação para com Deus, a sua relação para com Deus. Isso tem muito a ver com o humanismo, que o homem é colocado como centro de todas as coisas. Isso tem muito a ver com a revolução científica, tá? Que critica a visão teocêntrica do universo. Então, a letra D é a opção correta.